Iremos falar sobre poder. A nossa revista estuda ídolos do coração e nós vamos estudar hoje sobre poder. Aqueles que estão nos acompanhando, a nossa lição de hoje seria a lição de número 7, que falaria sobre pornografia como um ídolo do coração. Porém, essa lição, quem vai ministrar será o reverendo Alain Acioli, um grande amigo que estará na próxima semana, no próximo domingo, ministrando essa lição. Então, nós invertemos aqui para que ele pudesse, assim, então, trabalhar conosco esse tema. E hoje nós vamos falar sobre poder, né? Lição de número 8. E na semana que vem nós retomamos a lição de número 7, né? Ou melhor, vamos para a lição de número 7 e depois seguimos a sequência naturalmente. Eu quero saudar a todos que estão entrando agora na nossa página. Desde já também pedir perdão pelo atraso, né, esse atrasozinho que nós tivemos. E para ganharmos tempo, nós vamos fazer a nossa oração inicial e logo depois estaremos dando início à nossa lição de número 8, falando sobre poder. Tem uns slides que vocês poderão acompanhar. Que a dinâmica vai ser falar um pouquinho sobre o conceito de poder na perspectiva, né, da sociologia, e depois nós vamos fazer uma análise bíblica, uma análise teológica sobre o tema em questão. Vamos então nesse momento orar e passar para a lição de número 8. Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pelo dia de hoje, te agradecer, Pai, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, ó Pai, pela noite de sono que tivemos e pela oportunidade de vivenciar esse domingo e já iniciar a semana estudando a Tua Palavra, iniciar a semana orando, te agradecendo, pedindo as Tuas bênçãos. Nesse momento nós rogamos a Ti que o Teu Espírito esteja iluminando a cada irmão, a cada amigo, amiga que estará acessando a nossa página e aqueles que já estão e estudarão conosco esse grande tema que nós devemos, com muito cuidado, dar uma atenção especial, pois somos portadores de ídolos e muitas das vezes nós deixamos que os ídolos assumam o controle da nossa vida e perdemos o foco da pessoa bendita de Cristo. Ajuda-nos a derrotar os ídolos que há dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Nós oramos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se houver algum problema na transmissão, no som, que vocês falem aí na página, coloquem um comentário, para que possamos, antes, né, de iniciarmos, ou até mesmo durante a palestra, não ter o prejuízo, né, de uma transmissão falhada, de um áudio picotado, enfim. Então, peço que os irmãos estejam sinalizando se a altura está adequada, se o som está bom, se a imagem não está agarrando, nos informe, ok? Então, nós temos aqui alguns irmãos já entrando na página e vamos compartilhar. Peço que vocês coloquem aí na página do Facebook, compartilhe e vamos estudar aí a nossa lição Ídolos do Coração. Eu mesmo vou aqui agora compartilhar também na minha página. Vou dar esse tempinho para vocês. Então vamos lá, meus irmãos. Deve aparecer aqui agora para vocês uma imagem
do nosso PowerPoint. Mas a gente está com um problema aqui. Voltou, se não me engano, né? Voltou a imagem. Dou um tempinho aqui só para poder acertar aqui um problema técnico. São esses problemas que sempre acontecem. A tecnologia é uma benção, mas a gente fica refém desses probleminhas que fogem do nosso controle. Vamos lá, a gente vai então começar. Voltamos. Deixa eu só abrir aqui a imagem do PowerPoint. Então, irmãos, ídolos do coração. Tema da aula de hoje, poder, né? E aí nós vamos partir aqui para uma pequena definição sobre o que é poder. Se houver algum problema, vocês sinalizem aí para a gente poder consertar. Já vou dar início aqui oficialmente à nossa aula. Ídolos do coração, lição de número 8, tema poder. Uma definição clássica sobre o poder. Poder é a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. Então, uma definição bem básica sobre poder seria essa: você ter a capacidade de impor, né, sobre o outro a sua vontade. E mesmo que a sua vontade contrarie, né, venha contrariar a vontade do outro, ele acaba assim então realizando por causa do poder que você exerce sobre essa pessoa. Agora, o poder ele pode ser exercido por meio da violência, mas também por um meio que nós poderíamos assim chamar de um meio legal. A violência é mais ou menos o seguinte exemplo. Imagina alguém com uma arma sobre a sua cabeça, né? Então você vai ter ali uma pessoa que está com uma arma apontada e que ela está sendo obrigada a fazer coisas que ela não faria se não estivesse naquela circunstância. Então esse é um tipo de poder. Alguém com uma arma apontada sobre o outro, mandando essa pessoa a agir contra a sua própria vontade. Só que a fragilidade, conforme você vai ver no slide, o poder pode ser exercido por meio da violência, mas aí eu coloquei lá, esse tipo de poder ele é frágil. A fragilidade está na incapacidade de você manter essa pessoa durante muito tempo sob a dominação. A pessoa dificilmente ficará sob uma dominação desse tipo por 24 horas, ou por mais de 24 horas, 48 horas, enfim. Por mais que haja uma dominação, essa dominação ela tem os seus limites.
E o limite da dominação está exatamente na incapacidade de um indivíduo dominar ali por 24 horas a vida do outro com uma arma apontada para a sua cabeça. Mas aí então, eu quero evocar aqui a figura de um sociólogo, um dos pais da sociologia, chamado Max Weber. Ele vai dizer que poder tem a ver com dominação. E dominação, ele chamou de dominação a possibilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas. Então, ou seja, alguém que consegue fazer com que um grupo de pessoas lhe obedeça. Então, essa é uma definição de Max Weber. A dominação, para durar, ela precisa ser legítima. Isto é, precisa de alguma forma convencer as pessoas de que é certo obedecer. Então, para que a dominação ela tenha uma durabilidade, é necessário que aqueles que são dominados estejam convencidos de que precisam ser dominados. Então, isso acontece em várias esferas. Por exemplo, você tem um prefeito e você então acredita que é necessário que haja um prefeito. Nós temos um governador, porque nós acreditamos que há uma necessidade de haver um governador. Nós temos um presidente e assim por diante. Então nós entendemos através, de certa maneira, um contrato, né, social. Nós abrimos mão, muitas das vezes, de determinada liberdade, né, uma liberdade, entre aspas, plena, para que possamos ter um governo a fim de que possamos ter um convívio social. Acreditamos, então, e aí existem várias formas, né, de se acreditar na necessidade desse poder. Nós acreditamos que há uma necessidade de alguém ou uma instituição que exerça domínio sobre nós, sobre o nosso grupo, sobre a nossa sociedade. Eu estou falando essas questões aqui para que a gente possa depois entender o quanto que o poder, em várias esferas, ele pode ser uma grande sedução na questão do coração do homem. As pessoas podem, e aí está no slide, né? As pessoas podem se convencer por motivos diferentes que se deve obedecer. Então você pode ter motivos diferentes de um outro grupo ou de uma outra pessoa de que você deve obedecer, ou que o país ou que a sociedade deva obedecer. As pessoas podem se convencer, então, por motivos diferentes de que se deve obedecer, e Weber, esse sociólogo, ele identificou 3 maneiras possíveis de dominação. Uma, que é a primeira que nós vamos colocar aqui, ele chama de dominação tradicional. A segunda, ele chama de racional legal. E a terceira, ele chama de carismática. E vamos ver, então, cada uma dessas dominações. A dominação tradicional, ela é baseada nos costumes. Se obedece porque sempre foi assim. As pessoas acreditam que deve se obedecer porque é assim que deve ser. Sempre foi assim. Sempre se teve um presidente, sempre se teve um pastor na igreja que tem um poder, sempre se teve na família o chefe da família. Ou seja, as pessoas obedecem porque é a tradição obedecer. Então está baseado no costume, fundamentado no costume. Passando mais adiante, nós temos aqui a dominação racional legal. É a dominação que se baseia na crença de que é correto obedecer à lei. Então já está fundamentado na questão da lei. Tá? Estamos no slide 5 aqui. Nós obedecemos porque é certo, é coerente, é correto, se deve obedecer à lei. Nesse sentido, a dominação racional legal se fundamenta exatamente na ideia de que a lei ela tem que ser cumprida, ainda que eu não concorde com ela.
não é porque a lei seja inspirada por ordem ou por crença divina, ou porque eu concorde com todos os detalhes da lei, mas é porque a lei deve ser cumprida, e se eu não cumprir, eu crio um caos social. Então, eu obedeço porque a lei tem que ser obedecida. Então, essa seria uma segunda maneira que Max Weber identificou de dominação. Uma terceira aqui, que é a chamada dominação carismática, é a dominação que se baseia na crença de que o líder político possui qualidades excepcionais, dons extraordinários. Os liderados podem acreditar que o líder é um inspirado por Deus, ou que é capaz de compreender o verdadeiro destino da nação. Eu acabei esquecendo, poderia ter colocado aqui algumas imagens para ilustrar. Por exemplo, na dominação carismática, né, a gente tem aí a figura de Adolf Hitler, que pegou a Alemanha completamente destruída e inspirou os alemães, né, de que ele tinha uma visão do destino da Alemanha, e por conta do seu carisma, da forma como ele influenciou os alemães, as pessoas acreditaram nele, seguiram, e atrocidades que foram cometidas pelo seu governo foram legitimadas exatamente por causa do carisma que ele exercia. Então, a pessoa carismática é aquela pessoa que influencia a vida da outra, exerce um poder sobre o outro. Como, por exemplo, se tem uma figura negativa, mas eu posso agora citar uma figura positiva, que é do Martin Luther King, que ele influencia, por causa do seu carisma, pessoas a comprarem o seu projeto, a sua ideia, a sua luta, o seu movimento contra a questão do racismo. O Nelson Mandela também é um outro exemplo. Então, Max Weber identificou essas três maneiras, conforme eu disse aqui. As pessoas, elas podem obedecer porque elas acreditam, né, que sempre foi assim, então tem que ser assim. Outras acreditam que é porque a lei ela é feita para ser cumprida. Outras obedecem porque vê na figura do líder algo extraordinário. E é interessante que sempre em momentos de caos, em momentos difíceis na vida de um país, né, de uma nação, essas figuras messiânicas, salvadoras, se levantam. A gente vê na própria história do Brasil, né, eles se levantam, e as pessoas às vezes colocam uma fé, uma crença quase que divina, né, na pessoa como um salvador. Isso, de certa maneira, é uma dominação carismática, né? A pessoa exerce uma liderança sobre a outra por conta do poder de influência, do poder carismático que ela tem. Eu quero falar aqui agora um pouquinho sobre a visão marxista. Eu não vou ficar aqui, né, dando uma aula de sociologia o tempo todo, eu só estou dando umas bases aqui para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa questão do poder e o perigo. E a própria revista, se você olhar, ela vai iniciar com uma história que é baseada num livro chamado A Revolução dos Bichos, que tem um desenho também, um desenho animado, e que o resumo é mais ou menos o seguinte: você que tem a revista aí, você pode acompanhar lá na página 27, diz assim: em seu livro A Revolução dos Bichos, publicado em 1945, no início da Segunda Guerra Mundial, George Orwell utiliza várias metáforas para fazer suas críticas ao socialismo e, consequentemente, a todo tipo de abuso de poder. Os bichos de uma fazenda, sentindo-se dominados, escravizados, explorados, resolvem promover uma revolução que foi iniciada por um dos porcos da fazenda. Os porcos, considerados os mais inteligentes entre os animais, assumem o poder e o controle da fazenda. No entanto, os ideais de igualdade e companheirismo entre todos vai sendo deixado de lado com o passar do tempo. Os porcos se esquecem dos princípios éticos da revolução e passam a escravizar os animais,
assim como acontecia quando a fazenda era liderada pelo Sr. Jones. O sentimento de ambição e a busca pelo poder e por vantagens fizeram daquele lugar um ambiente de dominação e exploração. Então, quando nós estudamos, aí eu vou evocar aqui o seu passado, né? Quando você estudava lá o ensino médio, a questão do socialismo no livro de história, talvez você não lembre aqui o resumo do que é o socialismo. E a gente hoje, tudo que se fala nas redes sociais, tudo é comunismo, tudo é socialismo, as pessoas, na verdade, nem sabem o que estão dizendo e acabam fazendo com que o próprio conceito fique esvaziado do que realmente é. Então, a Revolução dos Bichos é uma crítica exatamente ao socialismo, porque essa é a proposta do socialismo. O que o socialismo propõe? Que tem na figura de Karl Marx, e não o outro Marx que nós citamos, que é o Max Weber, esse é o Karl Marx, por isso se chama de marxista. No slide está lá, a visão marxista, que é a visão socialista. A ideia é simples. Marx ele identificou que na história da humanidade, as relações se dão como uma relação de conflito de classe, conflito de poder. Sempre o dominador, né, explorando o dominado, e aquele dominado, em algum momento, ele precisa provocar ou produzir uma revolução para, assim, então, ascender o poder. Então, historicamente dizendo, ele percebeu que na Idade Média, por exemplo, a base da sociedade era praticamente uma sociedade do campo, baseada na agricultura. Você não tinha fábricas, você não tinha indústrias. E a classe que dominava, o grupo que dominava, de acordo com Marx, né, e é o que aconteceu realmente na história, eram os nobres, os senhores. Né? Você já lembra na aula de história, senhor feudal, eram os senhores. Os senhores... A riqueza na época era a terra, os detentores, os donos da terra, eles eram os senhores, e você tinha os servos, os servos, não escravos, os servos que trabalhavam na terra, que eram assim então explorados pelo senhor feudal, ou pelos senhores feudais. E aí surge um outro grupo, ao longo da Idade Média, que é chamado de burguesia. O tempo passa, vem o período, né, em que há as fábricas, o surgimento da indústria, enfim. Nesse período, então, industrial, você tem uma mudança de dominador. Ao invés de você ter o senhor, você tem o burguês. O burguês seria o dono da fábrica e do maquinário, né? Nós estamos trabalhando aqui com o tempo. Então, na Idade Média, você tinha um nobre e você tinha um servo, e aí surge um grupo, né, que se chama de burguesia, que eram na época comerciantes, passam a ter poder aquisitivo, a sociedade muda, vem o período, né, da Revolução Industrial, o surgimento das fábricas, e o grupo que passa a dominar é o grupo dos burgueses, os donos, né, das fábricas e das máquinas. E a classe, então, dominada passa a ser o proletariado, ou seja, o trabalhador da fábrica. Então, o socialismo prevê que esses trabalhadores que são explorados, e na época que Marx fez a sua análise, não havia leis trabalhistas, as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, mulheres, crianças eram explorados e ganhavam menos. Se a pessoa se acidentasse, não tinha nenhum tipo de segurança, o trabalhador não participava do lucro, né, da produção, enfim. Era, de fato, uma exploração, e Marx previa, então, que os trabalhadores deveriam se unir, ter uma consciência de classe e dar um golpe, fazer uma revolução e assumir o controle do país. E assim, então, estabelecer o socialismo. Então, estou aqui resumindo, né, o que seria o socialismo, que está narrado de forma metafórica, né, nessa ilustração da revista
que nós acabamos de ver aqui da Revolução dos Bichos, que é um desenho. Então, os trabalhadores assumem um controle e, quando eles lutam por ideais, né, de ter uma melhor condição para todos de vida. Ou seja, ao invés de você ter diferenças de classes sociais, pessoas ganhando muito e outras ganhando pouco, pessoas explorando as outras, usando a outra, né, para produzir para o seu próprio enriquecimento, o enriquecimento do patrão. Aqui, então, os trabalhadores unidos, eles estabeleceriam um governo, e que nesse governo as pessoas teriam praticamente quase que a mesma qualidade de vida. Então, as pessoas, elas ganhariam quase a mesma coisa, não teria gente com uma riqueza muito grande, outras com uma pobreza muito grande, uma miséria. Então, você teria uma igualdade. Para isso, o governo deveria assumir o controle. Então, as empresas passariam para o governo, as escolas, a educação, tudo seria do governo, e o privado, ele diminuiria, seria restrito, por conta exatamente de que no privado é onde há a exploração do trabalhador para o enriquecimento de apenas uma pequena parcela da população. Quando todo mundo estivesse vivendo parecido, tendo a mesma condição de vida, com os mesmos recursos, de acordo com Marx, seria fundado então o comunismo. Então o comunismo ele não existe, nunca existiu em lugar nenhum na prática, porque o comunismo seria o estado final do socialismo. O socialismo é o quê? É o Estado assumindo o controle de tudo para colocar todo mundo vivendo quase que no mesmo nível, né, social, e assim, então, quando conseguisse, acabaria as diferenças e até o Estado mesmo morreria. Todo mundo viveria sem um governo assumindo o controle, mas todo mundo vivendo da mesma maneira, com as mesmas condições de vida, ou seja, é uma verdadeira utopia, né, uma verdadeira Estado glorioso, né, só que não promovido por Cristo, por Deus, mas promovido pelo Estado. Então, o que nós temos no mundo é o socialismo, né, em vários países, tentando estabelecer essa ideia de que todo mundo deve ter as mesmas condições de vida, lutando contra a exploração de uma pequena parcela da população. E é isso que aconteceu na Revolução dos Bichos. O problema é que aquele que promove, aquele que luta e aquele que assume o poder, ele acaba se corrompendo, e aí ele esquece dos ideais de igualdade, ele esquece dos ideais, né, que ele compartilhava com os seus, de que todos devam participar, ter dignidade, e ele acaba sendo o melhor, aquela parcela pequenininha que vai dominar sobre os outros. Então, acaba havendo também uma dominação. O poder acaba, de alguma maneira, corrompendo, levando aqueles que outrora tinham uma causa nobre, se tornem também opressores, como o antigo opressor. Foi o que aconteceu na fazenda, na Revolução dos Bichos. Os porcos se tornaram também opressores e passaram a ter privilégios diferentes do demais grupo. Aquilo que ele criticava do dono da fazenda, ele acabou se tornando. Então, um resumo aqui então sobre o que é o socialismo, para a gente ter uma ideia científica, vamos assim dizer, acadêmica, e não, né, o que a internet fica espalhando de gente que nunca leu nada sobre o assunto e fica compartilhando um monte de bobagem. E aí vamos avançando um pouquinho. Eu estou falando sobre poder ainda. Não entrei na questão espiritual. O que eu estou dizendo o que é poder? Então, resumindo, poder é a capacidade de exercer influência sobre alguém, mesmo contra a vontade dela, né? E aí nós vimos um teórico que vai dividir as formas de dominação, porque o poder ele pode ser exercido de forma frágil, que é aquele poder temporal, né, no sentido de que alguém tem uma arma e domina o outro, mas quanto tempo ele consegue ficar com a arma na cabeça do outro? Aí também há o poder que é duradouro, que é o poder em que você convence alguém de que ele precisa ser governado. E aí vimos um sociólogo chamado Max Weber que vai dividir o poder dessa forma em 3 tipos. O poder racional, né, o poder tradicional, racional legal, tradicional, e o carismático. E aí nós vimos aqui então, no sistema socialista, a questão do poder que está ligada ao Estado, que está ligada à questão econômica, ao dinheiro, enfim. Então vimos que o socialismo prega um poder
do Estado para poder promover uma igualdade social a toda a população. Mas a revista vai nos dizer que, na Revolução dos Bichos, que é uma denúncia ao socialismo, os porcos que se unem aos outros animais para promover uma melhor condição de vida por causa da exploração, ele acaba assumindo também um papel em que ele passa a ser o explorador. Isso acontece várias vezes. Um governante que vem da classe pobre, que vem do povão, ele assume o poder, esquece a sua origem e ele passa então a ter privilégios e esquece da população, dos ideais que colocaram esse presidente, que colocaram esse líder, né, esse governador, esse prefeito no poder. E aí ele esquece e vive privilégios e deixa aquele grupo que lutou com ele sofrendo, mudando apenas de opressor. Aqui eu quero também falar de um outro teórico, né, acadêmico, que se chama Michel Foucault, que ele vai ampliar a questão de poder. Ele vai dizer que o poder não está apenas na questão do Estado, na questão da economia, mas o poder está em todas as relações. Então, é o slide 9, né, onde que eu falo sobre Michel Foucault. Então, o Michel Foucault vai dizer o seguinte, que o poder está em todas as relações. Tudo quanto é tipo de relação, o poder está presente. Então, o poder está tanto na sua relação familiar, como também na igreja, como também na escola. Não é só uma questão do Estado, não é só uma questão de poder econômico, de quem tem sobre quem não tem, mas o poder está relacionado às nossas relações em si. Toda relação é uma relação de poder, de alguma forma. Então, por exemplo, no slide aqui vai dizer o seguinte, que o poder para o pensador Michel Foucault é uma compreensão muito mais ampla. O poder está em todas as relações, até nos microespaços, até em pequenos grupos. Você tem, às vezes, um grupinho de colegas, de amigos, alguém ali tem o poder, exerce o poder sobre o outro. Aquele colega na escola lá que bate no outro porque, né, não levou lanche para ele exerce o poder sobre a turma, ele é o camarada que ameaça, é um micropoder. Embora quem tem o poder em sala de aula é o professor, mas existe um aluno que também exerce poder sobre os outros alunos. Então o poder está em todas as relações. Às vezes você tem dentro de uma casa uma criança que exerce poder sobre a família, porque os pais se dobram diante dela. Então a relação de poder ela é ampla. Para Foucault, o poder não é algo apenas institucionalizado, né? Não é apenas o poder do presidente, do governador, do pastor, tal, mas ela também tem a ver com as relações que nós temos. O poder exercido é um exercício que todos fazem parte, como uma grande rede, né? E aí isso é muito interessante para nós compreendermos aqui uma frase muito legal que vai dar o pontapé aqui então para a gente entrar em algumas questões da revista propriamente dita. Paulo Freire, que foi um pedagogo, ele diz o seguinte, que hospedar o opressor, né, um grande problema para realizar a libertação é perceber que o oprimido pode hospedar o opressor nele mesmo. Ele, na verdade, vive uma dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor. O oprimido pode buscar ser o opressor também quando entender que ser alguém é ser o opressor. Vamos facilitar aqui a compreensão. Muitas vezes a pessoa ela é oprimida. Você é um trabalhador em que o teu patrão paga muito mal, a sua empresa poderia pagar melhor, dar benefícios, mas para que haja mais lucro, o dono, ele paga mal. E, às vezes, o seu gerente, ele é um camarada muito ruim. Ele oprime você. Ele oprime o seu grupo, a sua equipe. E você é uma pessoa lesada e explorada. Até que você, de repente, é promovido. Você é um funcionário simples, mas é promovido por um cargo de supervisão. E aí o que acontece? Você começa a agir à semelhança do seu gerente, que é semelhante ao próprio diretor, do dono. Então você, ao invés de ser
Agora, você que era outrora o oprimido, você passa a ser um opressor, porque dentro de você, você hospedava esse opressor também. E quando você recebe poder, quando você tem oportunidade de ter um poder sobre alguém, você age da mesma maneira, porque você entende que ser é ser parecido com o opressor. É o que aconteceu também na escravidão. Quantas vezes você tinha aquela figura do capitão do mato, que era um negro também, que agia a mando do Senhor, né? E ele maltratava os seus também, aqueles demais pessoas que com que ele deveria ter empatia, ele acaba também sendo um opressor dele. É o que acontece muitas das vezes com uma pessoa que sai de uma classe baixa, de um pobre, que quando ele ascende, ele age da mesma maneira, com discriminação, ele age com preconceito, ele age com segregação, porque ele entende que psicologicamente o efeito na cabeça dele é, para ele ser, ele precisa abrir mão do seu passado, ele precisa ser parecido com aquela pessoa que tem um status na sociedade. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que o poder, ele pode fascinar e pode se tornar para nós um ídolo. E um exemplo disso é Saul. O rei Saul é um exemplo de alguém que se apegou ao poder e se destruiu. O seu ministério, o seu governo foi a ladeira abaixo porque ele se apegou ao poder. Então muita gente se apega ao poder porque ele quer ter esse fascínio, esse status, né, de mandar, de fazer com que as pessoas olhem para ele como alguém que exerce influência e tem uma palavra, né, que deve ser obedecida. O que se passou na Revolução dos Bichos, conforme a revista nos apresenta, tem muito a ver com essa frase do Paulo Freire. O oprimido pode buscar ser opressor, também quando entender que ser alguém é ser o opressor. Então, muitas das vezes a pessoa, ela recebe a oportunidade, e quando ela recebe a oportunidade, ela se torna a mesma coisa, e às vezes até pior do que aquele algoz, aquela pessoa que oprimia, aquela pessoa que era o carrasco, né, da sua vida, ou dos seus companheiros da equipe em que ela trabalhava. Então, nós precisamos tomar cuidado para que as nossas críticas hoje, quando nós tivermos a oportunidade de exercer o poder, para que nós não sejamos amanhã o que nós criticamos hoje, porque muitas pessoas, elas se tornam exatamente aquilo que elas criticam. Então, o poder é um ídolo extremamente forte no coração do homem, quando não é submetido ao senhorio de Cristo. Então, nós falamos aqui na nossa aula, né, fizemos aqui um resumo de sociologia nesse tema poder, bem resumido mesmo. Nós falamos poder na perspectiva de Weber, na perspectiva de Marx, na perspectiva de Foucault, mas em qualquer perspectiva de qualquer pensador que poderíamos usar aqui para contribuir, enriquecer a nossa reflexão hoje, em qualquer perspectiva, o poder, ele é sempre uma sedução muito perigosa. Não pense que poder está apenas na esfera do presidente, na esfera do governador, na esfera do prefeito. Você vai ver que as pessoas esquecem do seu passado. Quando elas passam a ter o poder, elas negam o seu passado e elas começam a querer se parecer com um grupo que elas estão percebendo que tem, ou melhor, elas acabam se tornando semelhantes às pessoas ou ao grupo que outrora ela criticava porque estava numa situação diferente. Há um filme muito interessante, que é um filme de comédia e romântico um pouco também, mas que tem uma lição muito, muito bonita, muito bacana. Os mais antigos aqui devem lembrar desse filme, né? Que se chama Namorada de Aluguel. Então, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista. Você encontra até no YouTube, né, esse filme completo, Namorada de Aluguel. Esse filme é bem interessante, porque é aquela tradicional
história do nerd, né? Numa escola nos Estados Unidos, e você vê aquele camaradinha que era um zero à esquerda, que nenhuma mulher olhava para ele, que sempre era vítima de bullying daquela galera que geralmente nos Estados Unidos tem muito a ver com os jogadores, né, de futebol americano, eles que são os camaradas que chamam a atenção, tem um status no colégio, que é a mulherada da mole, né? E aí você vai ver que esse camarada, ele vê uma menina que ele sempre foi apaixonado por ela, e ela é chefe de torcida. Ele vê que ela está numa situação complicada, em que ela manchou um vestido, né, que era muito caro, que, se eu não me engano, a mãe dela tinha nem deixou ela usar, e ela pegou escondido, e agora ela estava numa situação em que ela precisava prestar conta e não tinha dinheiro para isso. Aí esse nerd, ele acaba vendo, e ele então decide comprar um outro vestido com o dinheiro que ele tinha feito a economia o ano todo, para poder assim então impressioná-la, e ele faz um negócio com ela, que era alugá-la, né? Ela não precisava nem dar beijo nele, nem nada, ela só precisava andar com ele e fingir que era namorada dele, para que ele saísse daquele status de nerd, de bobão, né, de ficar sofrendo bullying, e agora ele namorando com a garota mais bonita do colégio, com a garota que era chefe de torcida, e tem muito isso, né, nos Estados Unidos, ele agora se tornaria um garoto popular. E o que você vai ver no filme é exatamente isso. Uma mudança completa de comportamento. O querer se parecer com o grupo que está em alta, o grupo que tem status, o grupo que as pessoas almejam, aspiram ser. E a negligência, o negar, o querer esconder o passado, o querer abrir mão daquele antigo grupo que você fazia parte, que você pertencia. Então, não deixe de assistir esse filme, que é muito legal. Esse filme tem lições, assim, reflexões bacanas de como que nós de fato somos, né? Então, o poder, ele de fato é um atrativo para que o nosso coração realmente ele perca o foco daquilo que realmente é o poder permanente e duradouro, aquele que é a fonte do poder. Então, por exemplo, o Salmo de número 62, Davi vai nos revelar sobre isso. Eu vou avançar só um pouquinho de 10:30, porque a gente começou também atrasado. Só um pouquinho mesmo. No Salmo 62 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. De Deus dependem minha salvação e a minha glória. Então em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se a vossa riqueza prosperam. Não ponhais nelas o coração. Então você vai ver que muita gente acaba colocando o seu coração em alguma coisa que dá a ela a sensação de poder. Você vê que o salmista vai continuar dizendo, olha, o verso 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Que a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras.
Veja o que o salmista fala no verso 1: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A nossa salvação não vem do status que nós temos, do poder que nós exercemos no nosso trabalho, ou do cargo que nós temos. Eu conheci uma pessoa, ou ouvi um pastor dizendo que, na verdade, que conheceu uma pessoa, eu já disse isso aqui em outros momentos, que ela dizia que ela confiava no emprego público que ela tinha, né? Que ela era essa pessoa ela era funcionária da antiga Vale do Rio Doce, e ela acreditava muito na estabilidade como sendo algo que vinha do seu emprego, e a Vale foi privatizada, e ela então, essa pessoa perdeu a sua estabilidade, logo ela perdeu aquilo que ela confiava, o rochedo da sua vida. Muita gente confia na política, no presidente, confia no prefeito, no governador, vê gente brigando aí por presidente, por prefeito, por líderes políticos. É um ídolo, meu irmão. É um ídolo que as pessoas acabam criando para se colocar, para colocar o seu coração naquilo ali, como se aquilo fosse a solução, como se aquilo ali fosse o Salvador, o Messias. Muita gente confia num sistema político, confia num sistema de governo, especialmente, numa forma ideológica, política, econômica, enfim, tudo são ídolos, vaidades do homem, né? Então, nós olhamos aqui, muitos colocam a esperança, no slide 13, né, no dinheiro, na estabilidade pública, num presidente messiânico que fala que vai mudar, que vai transformar, né? Muitos sistemas políticos, econômicos. Muita gente confia na religião, não confia em Jesus não, confia na sua igreja, confia no seu pastor, né? Confia na sua doutrina, enfim. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Salmo 20, verso 7. Apenas em Deus reside todo o poder. É o que o salmista diz, é Ele a fonte do poder, e todo o poder deriva da fonte do poder que é Deus. Então, nos tópicos para a reflexão da nossa revista, nós vamos ver 3 divisões. A primeira: o poder precisa ser destronado quando é utilizado como forma de exploração. Então você vai ver, seja no sistema capitalista, seja no socialismo, seja em qualquer sistema, até tribal, se alguém exerce o poder e esse poder está sendo usado para exploração, esse poder precisa ser destronado do coração da pessoa, porque ele não compreendeu o que de fato é o poder à luz das Escrituras. O cristão não deve aceitar nenhuma forma de exploração, porque existe exploração política, existe exploração social, né? Aquelas empresas que pagam miséria, a pessoa trabalha de forma quase que escrava. No pleno século XXI nós temos pessoas trabalhando em condições, né, de escravidão no nosso país, e pouca denúncia há sobre isso. Também existe a exploração religiosa. Quantas igrejas exploram seus fiéis e seus membros, né? Colocam um terror psicológico: se a pessoa não fizer, ela vai para o inferno. Que nós não devemos desobedecer, né? Ou mexer com o ungido de Deus. São explorações que também estão presentes nas igrejas e em várias outras religiões, em que a pessoa sofre uma ameaça psicológica se não fizer aquilo que o líder está mandando. O salmista faz menção daqueles que só pensam em destruir o outro, conforme nós vimos no verso 3 e verso 4. Tem gente que tem prazer em ver a queda do outro, a destruição do outro. No meio religioso evangélico, há muita vaidade pastoral também, né? Então, eu não sei se está aparecendo aí para você esse slide, tá, né? Então, você tem aí a citação de 1 Pedro 5, 2, em que Pedro vai denunciar, né, que os presbíteros, os líderes da igreja, não devem governar, né, com sorte da ganância, né, como se as ovelhas, como se o rebanho pertencessem a eles, ao conselho, ao pastor ou a qualquer líder. Não, o rebanho é de Deus. Nós não podemos governar a igreja como se ela pertencesse a nós. Isso também nós precisamos olhar para as sociedades internas. Cada líder precisa entender que não é dono da sociedade interna, não é dono da igreja, não é dono de nada. Nós não devemos
agir como se as coisas pertencessem a nós. Nós somos mordomos, nós somos administradores, nós apenas temporalmente estamos exercendo uma função de administração, a qual nós devemos prestar contas a Deus. Então, tem pessoas que usam o poder para se beneficiar e exploram o outro para, de forma ilícita, se enriquecer ou obter vantagens. O poder, segundo ponto aqui, né, da nossa reflexão bíblica, o poder precisa ser destronado quando usado em benefício próprio. O verso 9 e 10 falam das riquezas adquiridas por extorsão. Quantos líderes evangélicos, quantos pastores estão ricos, são milionários através do evangelho? Alguns nem mais moram no Brasil. A igreja está aqui, ele é presidente da igreja que está no Brasil, mas ele está fora do país. Ele mora fora do país. É um milionário e um camarada que enriquece por meio da fé. E não apenas pastores, líderes também de outras religiões, como nós vimos aí um documentário de João de Deus, o camarada que tinha armas em casa, o camarada que mandava praticamente na cidade, o camarada que usava a religião para também extorquir, para poder arrancar, para ter privilégio, para ter dominação, abusava também sexualmente das pessoas que acreditavam que ele tinha algum poder. Há um documentário falando sobre a história dele. Então nós sabemos que em todas as religiões, em todas as esferas em que há poder, e é normal porque poder faz parte da relação, não tem como fugir disso, algumas pessoas usam o cargo que tem para enriquecimento ilícito. Judas tinha motivações escusas. Ele, além de ser alguém ávido por poder, né, porque ele poderia perceber a falta de vocação apostólica e abrir mão, mas não, ele também roubava. Ele era o tesoureiro e fazia um caixa 2. João 12, 5, verso 6. João capítulo 12, verso 5 e verso 6, vai falar sobre esse mau caratismo de Judas. Nós encontramos na Bíblia também Simão, o mago, no capítulo 8 de Atos, verso 18 a 23, quando ele viu Pedro orando, impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro a Pedro para ter esse poder também de Deus. Daí vem a expressão simonia, né, que é a compra, né, de benefícios espirituais, de dons espirituais, pessoas que vendem a bênção de Deus. A igreja na Idade Média praticou a chamada simonia, venda de cargos espirituais, de dons espirituais. Vem dessa pessoa de Simão o mago, que supostamente se converteu e quis comprar o dom do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, analisar quais são as motivações que nos levam a exercer o cargo de liderança na igreja. Você quer ser pastor por quê? Você quer ser presbítero por quê? Você quer ser diácono por quê? Você quer ser presidente de alguma sociedade interna por quê? É por causa do status, é por causa do prestígio, é por causa de que as pessoas vão te ver diferente? E por último, o poder precisa ser destronado, porque ele não pertence a nós, mas a Deus. Quando o poder está no nosso coração, dominando a nossa vida, sendo o nosso desejo de controle, de ter a qualquer preço, né, nós devemos tirar da nossa vida, porque nós precisamos entender que o poder pertence ao Senhor. Nos versos 11 e 12, Davi deixa claro que o poder pertence a Deus, né? Qualquer líder, qualquer presidente precisa ter a humildade de entender e de saber que o poder não é inerente a ele, que ele governa temporariamente, porque Deus assim então o investiu de poder. Assim, quando Jesus também estava diante das autoridades, ele disse, né, que se ele quisesse, o Pai o enviaria, né, um exército de anjos o livraria daquela situação de condenação em que ele se encontrava. Mas Herodes, Pilatos tiveram poder sobre Jesus, exatamente porque esse poder foi concedido pelo Pai,
que está no céu, assim como também as autoridades judaicas na época. Na oração dominical, Jesus ensina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder eterno vem do Senhor. E Apocalipse 7:12, o texto vai dizer: o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Portanto, o poder, ele é inerente a Deus e ele é eterno apenas em Deus. Para aqueles que desejam ser líderes, o maior exemplo de liderança está no livro Monge Executivo, pelo menos na minha forma de ver. Um bom livro que vai falar sobre isso, de James Hunter, que ele vai colocar o poder como, né, a liderança como uma pirâmide invertida. Se você olhar aí a imagem, né, você vai ver que lá na ponta da pirâmide, né, no caso invertida, o que você tem é a vontade. E o que é vontade? Ele vai dizer que é intenção mais ação, porque somente intenção não ajuda em nada. A intenção, né, conforme aquele ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Então, não basta ter apenas intenção. A intenção ela tem que estar somada com a ação. Então, intenção mais ação é vontade. Então, um bom líder é aquele que tem vontade, ou seja, aquele que tem intenção e age. E aí depois ele coloca o amor. O amor, ele não tem a ver com aquilo que se sente, mas aquilo que se faz. O amor é aquilo que fazemos e não aquilo que sentimos. Cristo mandou amar. E ele mandou amar não apenas as pessoas boas, os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Isso significa dizer que amar tem a ver com ter atitudes corretas. Sentimento, nós nem sempre controlamos o que sentimos, mas podemos controlar aquilo que fazemos. Logo, amar tem a ver com aquilo que fazemos. Tem a ver com atitudes positivas em relação ao objeto que dizemos amar. E aí, então, vemos o quê? O serviço. Serviço é aquilo que eu presto para o outro. É aquilo que eu faço em prol do outro por amor, motivado pelo amor. E esse serviço, muitas das vezes, envolve o sacrifício. É a experiência da mãe. A mãe se sacrifica, muitas das vezes sacrifica sonhos pessoais, sacrifica sono, sacrifica a sua vida para fazer o bem para o seu filho, ou seja, amar. E é exatamente por causa do serviço, do sacrifício que o líder faz, que ele adquire o quê? Autoridade. A autoridade está fundamentado não porque o presbitério foi lá e investiu a pessoa. É claro que ele tem um poder institucional. Então um presidente tem um poder institucional, um rei tem um poder institucional. Mas a autoridade tem muito a ver com muito mais, vai muito além dessa autoridade, né, institucionalizada, mas tem a ver com a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo que você pede para elas fazerem. Isso tem a ver com o quê? Com a pessoa sentir-se amada e saber que você é alguém que age em prol dela. Você presta serviço de sacrifício a ela. Veja bem, isso não significa dizer que seja uma pessoa que faça as suas vontades, mas que faça aquilo que é necessário. O líder não é alguém que satisfaz a vontade dos seus liderados, mas a sua necessidade. E aí então, lá na base, né, em cima, você tem a liderança. Então a liderança tem a ver com isso. É esse o poder verdadeiro de um líder. É alguém que exerce autoridade. Uma autoridade que está fundamentada no serviço, no sacrifício, motivada pelo amor, que nasce, que procede tudo da vontade, que é o somatório de intenção mais ação. Portanto, é essa maneira como nós devemos exercer a nossa liderança, o poder nas várias esferas das relações que nós temos. Igreja, família, trabalho. Agora, quando o poder se torna uma ambição, uma forma de dominação, uma exploração, nós devemos destroná-lo do nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, estou aberto aí para poder ouvi-la. Irmãos, podem perguntar, podem contribuir aí também.
Quero agradecer desde já diversos irmãos e irmãs que estão assistindo, né? Alguns irmãos de outras igrejas também. O que eu procurei fazer aqui na nossa aula de hoje foi dar uma visão geral do conceito de poder, né? Conforme alguns sociólogos. Fiz essa ponte aqui então com a revista, mostrando o quanto que pessoas que às vezes têm uma visão boa, positiva, e com o tempo acaba se corrompendo. E mostrei então aqui a necessidade que nós temos de exercer o nosso poder conforme a palavra de Deus, debaixo dessa compreensão de que todo o poder emana de Cristo, que nós somos apenas servos e que o poder que nós temos é para promover a edificação do outro, servir do outro. Isso é algo que vai para além da vida como cristão, né? Se todas as pessoas pensassem assim, né, no poder como serviço, a gente teria um país melhor. Presidente, governador, prefeito, ministros, deputados, vereadores, a polícia, todo o poder, né, militar, né, todas as instâncias, né, o STF, enfim, todas as instâncias, até nas empresas privadas, se nós entendêssemos que o poder é para servir, a gente teria um mundo bem diferente, um país bem diferente. Não há nenhuma pergunta? Bom, presbítero Johnny, como sempre. Vocês podem colocar aí, há um certo atraso, né, na transmissão, então a gente vai aguardar um pouquinho. Pastor, eu gostaria de perguntar, porque muitas vezes quando a gente vê a liderança, não só na igreja, mas no Estado, exercendo o poder, é muito comum a gente perceber que a pessoa que está exercendo o poder, ela acha ou ela acredita que a forma como ela faz é a correta. E por ela achar muitas vezes isso, ela acaba impedindo, né, ou agindo, às vezes de forma intolerante, com um contraponto, uma visão diferente. E aí a gente percebe que o poder, né, que ela acha de como tem que ser feito, ele acaba, né, como apareceu no slide, aparecendo de uma forma assim opressora sobre aqueles que são liderados. Então, como o senhor enxergaria essa questão do líder que ele acredita, ele crê que a melhor forma de conduzir um trabalho é a perspectiva dele, né? E aí ele acaba não ouvindo a perspectiva do outro. Então, boa pergunta, né? A questão, primeiro que já algumas pessoas elas já carregam em si uma inclinação para ser um opressor, um ditador, enfim, antes mesmo de ter o poder, né, institucionalizado, né? Ou seja, já viu aquela famosa frase, né? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Então é exatamente isso aí. Então muita gente, o opressor está ali, conforme o Paulo Freire, aquela frase do Paulo Freire, né? O opressor habita dentro do oprimido ali. Então quando ele se vê livre, né? E aí na condição de liderar ou numa posição diferente, ele acaba se tornando, ele de oprimido acaba se tornando um opressor. Então muita gente já esconde ali, essa característica de opressor já está ali oculta nele. E aí a liderança vai ser complicada. Isso também vai depender das esferas, né, de que situação nós estamos falando. Por exemplo, se é de igreja, se é de
empresa, se é de política, enfim. Mas em todas as esferas nós vamos perceber que isso é ruim. Mesmo você olhando no campo, de repente, de um político, você vai ver que um líder que não consegue ser contrariado, um líder que não consegue ouvir um outro lado, né, e fazer uma reflexão, ele tende, com o passar do tempo, começar a manifestar a fragilidade da sua forma de liderar. E aí ele vai começar a ter prejuízos sérios. É claro que, muitas das vezes, um líder ele vai precisar, às vezes, ter um pulso mais forte, né, ter aquela palavra final em determinados momentos. Quando você vê um caos instaurado, às vezes é necessário um posicionamento mais enérgico. Mas, de modo geral, o líder ele sempre tem que estar aberto para ouvir, para poder ouvir as críticas. Isso não significa dizer que o ouvir tem a ver com obedecer a sugestão do outro, porque o outro também pode estar errado, né, na sua análise sobre como que a pessoa deve liderar. Então, assim, cada igreja ela tem uma maneira de trabalhar. Vamos falar um pouco da igreja em si. Você tem igrejas que são congregacionais, em que as decisões são tomadas sempre em assembleia. Você tem igrejas presbiterianas, em que a assembleia delega poderes para um grupo, né, pequeno, que são os presbíteros, para administrarem. E você tem aquelas igrejas onde o poder está na figura de uma pessoa só. Então podemos resumir o seguinte: tem igrejas que o poder está na mão de uma pessoa, outras que o poder está na mão de um pequeno grupo, outras que o poder está na Assembleia. Mas independente do modo como a igreja ela se organiza, eclesiologicamente falando, é danoso sempre pensar que aquele que exerce poder não deve satisfação a ninguém, que é aí onde que há o problema. Então você vai ver que muitas igrejas, elas são igrejas que têm dono, né? O camarada não presta conta para ninguém. Então, se tiver ocorrendo um desvio de dinheiro, o membro não tem para onde correr, não tem aonde reivindicar, não tem aonde questionar. Por quê? Porque a instância final é a própria pessoa que está ali. Então, as igrejas, como por exemplo a presbiteriana, ela tem um presbitério, tem sínodo, tem Supremo Concílio, enfim. Então, todo o poder em que o indivíduo que exerce não tem ninguém em que ele preste conta, fuja desse tipo de governo. Porque a tendência ainda que se a pessoa não for uma pessoa com o coração corrompido, a coisa vai caminhar até bem. Mas a sedução pelo poder e as circunstâncias às vezes acabam levando o indivíduo a cair, não vai ter ninguém que consiga paralisar e parar nesse sentido, né, institucionalmente falando. Então o líder ele precisa ser alguém que esteja apto a ouvir, tanto um pastor quanto um líder, né, na sociedade interna da igreja. Ele precisa ouvir. A presidente da SAF precisa ouvir as sócias da SAF. Embora, em alguns momentos, a palavra final vai ter que ser do líder. Mas o líder precisa ouvir, precisa refletir, precisa ponderar. O pastor, o conselho precisa ouvir. A igreja precisa ser ouvida, a igreja precisa participar desse processo. Então, quando esse líder ele realmente não ouve, só tem que ser do jeito dele, alguém tem que parar de forma legal. E se não tem forma legal para parar porque a igreja tem dono, o conselho que eu dou é: não faça parte dessa igreja. Não faça parte dessa igreja. Consegui responder aí? Tranquilo? Ninguém? Então vamos... Tem alguma pergunta aí, Gilda? Não? Então vamos terminar aqui a nossa aula de hoje.